Olá, amigos. Meu nome é Geraldo Lemos Neto. Eu sou editor da Vinha de Luz Editora da Casa de Chico Xavier, de Pedro Leopoldo. E estamos aqui a convite da Posati Filmes para um evento especial, um bate-papo com o autor deste livro, que é Apocalipse segundo o Espiritismo, o Marco Paulo Denuti de Espírito, que está aqui conosco, e também colaborando com este bate-papo, o Luiz Sérgio Marota, do portal Saber Espiritismo. Bom, pessoal, nós estamos aqui para conversar sobre o livro, né? Vamos tentar destacar alguns pontos que são relevantes, que vocês também acharam relevantes durante a leitura. Eu também gostaria de trazer algumas impressões a respeito do tema, para que o nosso público possa perceber por que fizemos a obra, qual é a sua função, a sua finalidade. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta para o Geraldinho. Geraldinho, qual é, na sua opinião, a importância deste estudo para a atualidade? Exatamente, eu acho que é a questão do momento, né? O momento pelo qual a Terra está passando, que é um momento crítico da transição planetária. Nós estamos deixando de ser um planeta de expiações e de provas para ingressar numa nova era, uma era de regeneração. E por isso precisamos nos preparar. E o seu livro foi de importante iniciativa, uma vez que, buscando nas fontes inspirativas da espiritualidade maior, escolhendo a mediunidade insuperável de Chico Xavier, você foi capaz de buscar inúmeros trechos. Nós temos aí quase 200 citações de mensagens dos espíritos que escreveram através de Chico: Humberto de Campos, Emmanuel, Cassimiro Cunha, Castro Alves, Eurípides Barçanufo, inúmeros outros que vão fundamentar os avisos da espiritualidade, ligando-os naturalmente com o momento atual e fazendo a conexão dessas ligações com o que foi antecipado no Apocalipse de João Evangelista. Então, para mim, isso é a base fundamental da importância deste livro nos tempos modernos. Luiz Sérgio, que está aqui conosco também, nos ajudou muito na revisão do livro, nos trouxe apontamentos muito importantes, inclusive de passagens relevantíssimas da lavra do Chico Xavier. Você tem estudado o Apocalipse aí há um tempo, né, Luiz? Você conseguia compreender o livro sem as chaves do Chico Xavier? O que você acha a respeito do tema? O Chico realmente nos ajuda a compreender isso melhor? Nossa mãe, eu começaria com essa expressão. Mas antes de chegar nessa sua pergunta, gostaria até de explicar uma coisa interessante, que apesar de ser um livro de momento, por um momento muito oportuno, eu conheço o Marco desde quando ele era adolescente, e ele já tinha esse foco, desde jovem, o foco de estudar as questões kardecianas, espíritas, do Chico, a lavra mediúnica do Chico, com esse olhar, né, vamos dizer assim, de tom profético. Isso ele já sempre teve, porque eu quero dizer que esse trabalho não saiu num momento de forma repentina, no sentido de a toque de caixa. É um trabalho que há década ou mais, né, uns 15 anos que eu conheço o Marco Paulo, que ele tem esse foco, que ele estuda isso, ele foi amelhando textos. Foi amadurecendo. Foi amadurecendo ideias e consultando o contato dele com muita gente, até do próprio meio espírita, do meio acadêmico, do meio eclesiástico, né, da Igreja Romana, para estudiosos da Bíblia. Isso foi fazendo com que ele fizesse um mosaico e que esse mosaico desaguasse nessa situação de poder fazer um livro. E esse livro sim saiu rápido, mas o compilar do livro saiu rápido. Eu achei muito interessante porque parece muito oportuno mesmo. O pouco que eu entendi, principalmente antigamente, quando a gente tinha muito pouco acesso, né, a livros e dicionários bíblicos muito caros ou coisa assim, foi mesmo através do Chico Xavier. E uma vez, inclusive, aquela situação que, quando eu peguei alguns dados, algumas chaves hermenêuticas, como você mesmo gosta de dizer, do livro A Caminho da Luz, do Chico Xavier, eu fiquei pasmo.
porque eu ia em vários pontos da Bíblia, fui lá em Daniel, inclusive, no Velho Testamento, falei, meu Deus do céu, e a coisa chegava a encaixar em níveis de cálculos matemáticos, cronológicos. Aquilo ali, eu tinha 20, 21 anos de idade, que ali realmente me fez entender que esse guia do Franciscano Xavier, o Emmanuel, era realmente o que ele diz ser, uma pessoa que tem um trato com um entendimento cristão, inclusive romano, com todos os seus problemas e todos os seus erros e acertos, que é apreciável, né? Que não dá para se desprezar. E de fato, então foi isso mesmo. Muita coisa que a gente via, e você ainda trazendo tantas outras coisas que eu mesmo não tinha notado, mostra como é que essa mediunidade do Francisco Xavier não é brincadeira, né? Isso agora, é muito interessante. Agora só eu quero fazer a pergunta, Marco Paulo, o que te levou a escrever esse livro? Olha, em 2003, nós presenciamos a invasão norte-americana no Iraque, no contexto que todos conhecem, que gerou muitas críticas ao redor do globo, né, em todos os países, em todos os quadrantes do planeta. E, por intuição, nós resolvemos buscar o Apocalipse para avaliar se existiria alguma correspondência. E nos deparamos com uma passagem curiosa que é Apocalipse 16:12, que se refere à taça, a sexta taça sendo derramada sobre o rio Eufrates. A partir dali surgiu a nossa curiosidade. Nós também já tínhamos alguma imersão no tema por conta dos estudos que foram introduzidos pelo Luiz Sérgio na nossa Mocidade Espírita, do livro A Caminho da Luz. Porque o livro A Caminho da Luz, ele é a espinha dorsal para compreendermos os símbolos e toda a linha sequenciada, vamos dizer dessa maneira, do Apocalipse. Então, a partir daí, nós começamos uma ampla investigação. E como o Luiz colocou, nós fizemos consultas a vários estudiosos da cidade, né, e do país, e eventualmente conseguimos acesso aí também a livros de autores fora do Brasil, que são citados na obra, né, para que a gente consiga então entender essas mensagens e esses símbolos que estão ali contidos. Então eu queria que o Luiz falasse um pouquinho sobre o que o Emmanuel queria, ou qual é a atenção que ele chama, qual é a mensagem que ele passa no livro A Caminho da Luz, quando ele trata do povo ariano. É uma questão que nós abordamos no livro, mas a gente gostaria que você destacasse isso. O que o Emmanuel fala, a gente costuma dizer que ele não utiliza palavras inúteis, né? Isso. Palavra por palavra, por mais bonitinha que a palavra seja, por mais erudita que ela seja, é aquela palavra. E a gente começou a aprender isso e começou a ler já há muito tempo atrás, com muita atenção o que o Emmanuel falava. E quando ele começou a dizer sobre os arianos, e começamos a ver determinadas situações nos livros, inclusive da Lavra Mediúnica do Chico Xavier, no que diz respeito aos escritos de André Luiz, também, um enfoque altamente anti-raça ariana, no sentido anti-direcionamento de raça ariana. A raça ariana é aquele povo que veio no livro A Caminho da Luz, deportado para cá, junto com outros povos deportados, mas que era o povo mais descrente, mais cético, mais materialista, e com isso eles nem tradição tinham. Teve uma vantagem nisso, sabe qual foi? Eles se misturaram com os povos da Terra, mas em compensação, eles estão aí até hoje, muitos deles, né? Só um detalhe, né, Luiz? Uhum. Lá no livro menciona que eles foram degradados de um planeta que circula em torno da estrela de Capela. Pois é, na claro. Constelação do Cocheiro. Verdade. Né? E o Emmanuel, ele toca na questão psicológica do drama desses espíritos. Porque uma vez eu vi o Roberto Leal, aquele cantor português, né, dizendo o seguinte, perguntaram para ele como é que é esse esquema do português, né, da Lusíadas, de Camões. Ele fala, olha, a questão é a seguinte, quando você sai para conquistar, só uma coisa te consola, a glória, porque a saudade é muito grande. Foi isso que o ariano fez aqui psicologicamente. Ele se desvinculou de sentimentos de afeto profundo, todos nós que seguimos esse paradigma da raça ariana, ou que vivemos nessa raça que está chegando nos seus finais aí, né? Todos nós temos problemas com essa questão do afeto, dos sentimentos,
do acessar sentimentos. E isso aí é tudo orientado. Você vê no livro Renúncia, né? Lá no início, a própria Alcíone, o espírito angelical, fala assim: eu gostaria que você, Pollux, né, o Carlos lá, gostaria que você acessasse o evangelho também no campo do sentimento, não só do raciocínio, que até hoje você fica por conta disso, né? Quer dizer, aí eu comecei a entender que realmente os livros todos, praticamente, eles eram todos, e Jesus Cristo, né? Todos para nos ensinar a sair um pouquinho desse paradigma que foi tão útil para nós. Olha, tudo que nós estamos usando aqui, esses equipamentos, essas luzes, é um fruto dessa raça que mergulhou na matéria, que estudou a matéria, que pesquisou a matéria, que se desenvolveu tecnologicamente, mas que em outros aspectos nós estamos vendo que está deixando muito a desejar, né? Então é isso que Emmanuel fala, e a partir do momento que eu peguei essa lente do Emmanuel, realmente ficou muito mais importante, interessante ler os livros de André Luiz e os outros livros de Emmanuel também, porque isso tem tudo a ver com o final de ciclo, né? Segundo consta, essa raça está chegando ao fim do seu ciclo de 28 mil anos, 20 alguma coisa, 24 mil anos, não me lembro, e esse final tem toda essa situação de dor de parto. Por isso que eu acho um livro dessa magnitude, e eu vi que o Marco, de repente, algumas circunstâncias espirituais cercaram de forma muito interessante o livro. Eu lembro que o Marco estava conversando com a minha esposa, a Lívia, né, e eles estavam... A Lívia perguntaram para ele: o que é isso, Marco? Por que significa está feito no Apocalipse? Você lembra disso? Foi mais ou menos naqueles dias, o Marco Paulo estava inspirado, o Marco Paulo explicou muito bem o que seria esse está feito. Eu acho que daí em diante também ele começou a ter muitas inspirações, muita intuição, e eu presenciei o drama dele escrever esse livro, porque ele se dedicou de uma forma muito rápida, de uma forma muito contundente e profunda a escrever esse livro. Eu praticamente foi, apesar de não ser um livro autoral, analisando inclusive a obra de Chico Xavier, ele parece que psicografou o livro, que foi quanto tempo, Marco Paulo, você conseguiu fazer esse compilar aí? Nós reunimos vários textos que estão publicados no livro desde 2003, mas a feitura do livro mesmo, ela se concluiu em 3 semanas. Você vê, né, gente? Um livro de 400 e tantas páginas, quase 500 480 páginas. 480 páginas em 3 semanas, né? Nós praticamente não dormimos durante esses dias. Tivemos noites de sono aí de 3 e 4 horas, né, para conseguirmos dar vazão a essa intuição, a toda essa força, né, que nos cercou. Nós nunca produzimos um livro com tal velocidade, com o conteúdo, com o cuidado que conseguimos alcançar. E todo mundo rezando para a esposa do Marco Paulo, né, Marco? Com certeza. Agora você tocou num ponto que volta na pergunta do Geraldinho, né? Porque recentemente nós tivemos um chamado espiritual que nos levou a produzir a obra. Esse chamado, ele veio não só através dos nossos amigos espirituais, né, que se manifestaram em reuniões mediúnicas e que nos clamaram constantemente, nos chamando a atenção para o fato de que era necessário trazer essas informações a público, mas também pelas circunstâncias do planeta na atualidade. Porque quem conhece o sentido da mensagem, de acordo com as chaves interpretativas que o Chico Xavier trouxe, consegue interpretar os fatos mais recentes da nossa história. E isso causa preocupação, porque as coisas vão se fechando. A cada dia que passa, a cada mês que passa, a gente vai percebendo que aquelas previsões estão se consolidando, né? Num sentido ou no outro. E é por isso que a gente precisa, então, com urgência, compreender a essência dessa mensagem, porque nós acreditamos que ela pode ajudar a cada um que está nos ouvindo a pensar em novos rumos de vida. Exato. Né? É importante que se considere o seguinte: a mediunidade de presciência, que em outras escolas religiosas é chamada de profetismo ou profecias, segundo o estudo que Allan Kardec nos propôs no capítulo 16 do livro A Gênese, ela é exercida do ponto de vista, no sentido global, no sentido da humanidade, como um grande aviso, né? Eles escolhem médiuns especiais.
não é? Os espíritos superiores escolhem médiuns especiais que vão ter essa faculdade. E Kardec coloca muito claro que a condição para se ter essa faculdade de visualizar o futuro, de antecipar o futuro, é a espiritualização do médium. Ou por outra, ele fala também de outra maneira, é a sua desmaterialização, o seu desapego às questões da vida presente, da vida material terrestre. E não há dúvida nenhuma, e eu te pergunto isso, por que você escolheu como foco do interpretativo a mediunidade de Chico Xavier? Para mim está muito claro que não há dúvida nenhuma que Chico Xavier encarnou essa pré-condição necessária, que é a de autoespiritualização, ou por outra, de desmaterialização suficientemente provada ao longo dos seus 92 anos de vida, e 75 dos quais dedicados com renúncia, amor e extremo sacrifício até da própria vida, do próprio conforto, à mediunidade cristã. Então eu pergunto a você, o seu livro claramente é baseado nas informações espirituais de Chico Xavier. Isso tem razão de ser? Com certeza. Nós identificamos, através da mediunidade do Chico, inúmeros textos que tinham um conteúdo apocalíptico. É comum, geralmente se estuda no meio espírita, o Apocalipse apenas tendo por referência o livro A Caminho da Luz e mais uns outros 2 ou 3 textos esparsos conhecidos, que são mais popularizados. Mas numa avaliação ampla de tudo que chegou por intermédio do Chico, a gente pode perceber que existem inúmeros textos com conteúdo apocalíptico. Selecionados esses textos, nós conseguimos identificar as chamadas chaves interpretativas ou chaves hermenêuticas, que são expressões ou períodos, ou às vezes até mesmo palavras precisas e bem específicas, que casam como uma luva com passagens do Apocalipse. E quando a gente fazia esse cotejo, essa aproximação, a gente percebia que essas passagens, elas, na verdade, estavam não apenas desvelando o sentido daquele signo, mas também estavam sendo explicativas, elucidativas. Então, através desse processo, a gente foi percebendo a mensagem vindo à tona. E tudo foi se desvelando. Agora, existe também um outro fundamento que é o seguinte: a mediunidade de Chico Xavier, ela é uma mediunidade que nós temos pesquisado há um tempo, por outras linhas, né? Nós temos uma linha de pesquisa dos fatos históricos nos livros de Chico Xavier. Então, através desse processo, a gente tem identificado uma mediunidade muito segura, que nos traz segurança, que corresponde aos fatos. Ou seja, ela tem sido comprovável ao longo dos anos, né? Exatamente. Lembrar que o Marco Paulo foi o autor daquela pesquisa, né, sobre o livro Há 2000 anos, do Chico Xavier, autor da pesquisa histórica, um dos, né, que estudaram com muita profundidade essa questão de pesquisa e publicou trabalho sobre isso, né, Marco Paulo? Isso, nós temos 3 artigos no site do Portal Saber. O site do Portal Saber Espiritismo, também foi publicado um artigo na revista Luz Divina, da FEB, da Federação Espírita Brasileira, onde você detecta na sua pesquisa histórica 108 pontos, não é isso? De conexão com a realidade, que só veio a ser conhecida em trabalhos de doutorado ou mestrado em História, a maioria deles publicado depois do ano 2000, quando Chico Xavier publicou o livro em 1938, 39. Na verdade, essa pesquisa mais ampla, com todos os tópicos, nós ainda estamos por publicar. Porque é um trabalho hercúleo, onde a gente precisaria, pelo menos, de uma equipe de historiadores para conseguir fazer uma abordagem adequada, abrangente e adequada, que ficasse algo realmente fundamentado. Né? Mas já o que você já fez, mas o que já foi publicado, já dá claramente essa noção, já demonstra da comprobabilidade da mediunidade de Chico Xavier. Isso já demonstra a existência de informações que não poderiam ter sido acessadas em termos gerais por uma pessoa comum. Seriam informações, nós estamos falando de informações específicas e de difícil acesso. Muitas que não... do livro Renúncia, né? Exatamente. Espetacular também. Muitas delas
informações que nós não conseguiríamos aqui no Brasil na época do Chico. Né? E que a gente só conseguiu ter acesso graças à internet. E outras que a massificação. só teses atuais, né? Isso. Só teses atuais que abordam. Exatamente. Por exemplo, nós temos um artigo lá no site do Portal Saber que fala da questão do trânsito em Roma. Nós descobrimos uma tese de um grande especialista, publicada em 2008, que confirma essas informações e ele compila e acrescenta mais e chega a conclusões que são precisas e que estão em sintonia com o que Chico Xavier escreveu a respeito do trânsito em Roma. 70 anos antes. 70 anos antes, e que você não teria acesso para uma série de fundamentos que a gente explicou lá. Ou seja, o Chico teria que ter lido a tese desse cara, de 2008. Esse estudo aprofundado de 2008, para conseguir chegar às conclusões que ele chegou lá na obra. Mas por que isso acontece? Porque nós estamos falando de um espírito que no plano espiritual, e dada a sua superioridade, a sua elevação espiritual, ele tem essa amplitude, essa cognição dilatada que lhe permite ter acesso a informações que a gente ainda está por conhecer aqui na Terra. Se eu conseguir passar isso por um filtro como o Chico Xavier, porque o filtro era um Chico Xavier, pelo comportamento, exatamente, pelo nível de dedicação e renúncia em prol da humanidade, obviamente a sintonia vai para o teto, né? Além do que o próprio espírito que escreveu há 2000 anos, que é o Emmanuel, na época vivia como Públio Lentulus, quer dizer, ele experimentou, né, como personagem da história. Então comprova também, inclusive, a questão da existência da vida além túmulo e da continuidade da vida além túmulo. O que eu defendo, com base nessas pesquisas históricas, que tem vinculação com o trabalho que o Gilmar Trivelato fez do livro Renúncia, é que nesses pontos nós podemos desenvolver aquilo que o Kardec só começou, que é uma epistemologia espírita. Por quê? Porque nós podemos desenvolver métodos de pesquisa com uma objetivação razoável que permitem outras formas de apuração, de aferição da realidade espiritual, né? Mas isso é algo que ainda está por se formar, porque como diz lá o nosso cientista Dean Radin, né, as faculdades ainda se dedicam nada ou quase nada a esse tipo de interface com a ciência. Agora, voltando ao Apocalipse, eu acho muito importante isso, pelo seguinte, como você sabe, eu tive uma convivência muito grande com o Chico Xavier, mais de 20 anos, né, por ligações familiares. E aí, a gente comentava sobre todos os assuntos, especialmente o Chico tinha muita predileção em conversar sobre o Novo Testamento, os evangelhos todos, as cartas de Paulo, enfim, e tecia largos comentários sobre tudo. Mas, certa ocasião, eu comentei com ele que o único livro do Novo Testamento que eu não consegui entender, tendo em vista que era, para mim, hermético demais, era muito fechado, era o livro do Apocalipse de João Evangelista. E para surpresa minha, eu queria alguma explicação por parte dele naquela ocasião. E para surpresa minha, com aquela humildade que lhe era característica, ele concordou comigo e virou para mim e falou assim: pois eu também não, Geraldinho, eu não consigo ler este livro, eu não entendo patavina do que está escrito ali. Hoje, naquela época eu acreditei, porque eu era um jovem de 20 e poucos anos, bobinho, não é? Eu acreditei nele, nesse sentido. Mas hoje eu vejo com clareza a humildade desse homem, que não somente devia entender tudo sobre o Apocalipse, e principalmente recebeu ele mesmo, através da psicografia de inúmeros espíritos, essas chaves, essas interpretações muito claras que fazem com que o Marco Paulo vai encontrar, vai sistematizar, vai colocá-las de uma forma inteligível para nós outros que tínhamos dificuldade para entender o livro, de modo que eu tive a felicidade de editá-lo e revisá-lo nas últimas fases, e de repente o livro do Apocalipse se abre com uma clareza tal que eu vou convocar os amigos a lerem e experienciarem isso como eu experienciei, né? Deixa de ser aquele livro completamente fechado, até mesmo maluco, de símbolos malucos, que você tenta
entender e não consegue, e passa a ter uma leitura fluida, uma leitura inteligível, uma leitura lógica com estas chaves interpretativas. E eu faria aqui uma evocação à la francesa, kardeciana, para você que possa ter alguma resistência, porque a gente tem que começar a aprender a ter ideias diferentes e a se amar, a gostar uns dos outros, a sermos amigos. Isso a gente tem que aprender, porque é o amar-vos uns aos outros, né? E baixar um pouquinho as resistências, porque mesmo nós que fizemos a revisão, o Geraldinho, eu também fiz, a gente teve que obedecer o tom dele, né? Marco Paulo tem o foco dele desde criança, desde jovem eu vejo ele com esse foco, com aquele foco. Não mexi nisso, porque a gente tem que respeitar uns aos outros. Eu não vou fazer o livro para ele porque eu estou revisando. Isso é muito importante quando você for ler o livro também para você. Você tem as suas ideias, você tem as suas interpretações, e por isso que ele trouxe como uma proposta de leitura, né, sob o viés intuitivo dele, né? Então, isso a gente tem que ter muito claro, que cada um tem o seu viés intuitivo. De repente você lê o Apocalipse com uma visão muito mais psicológica, ou você vê o Apocalipse com uma visão muito mais, vamos dizer assim, pragmática. Isso é de cada um, né? A gente tem que acostumar a saber que é por isso que ele trouxe essa proposta, né, sob o viés dele, para que a gente possa se alimentar. Agora, é claro, trazendo dentro dessa proposta a chancela das comunicações que vieram de espíritos superiores através da palavra mediúnica. Agora, até você tocou num ponto importante, viu, Luiz Sérgio, que eu queria também comentar. Porque é o seguinte, outras obras já surgiram sobre o Apocalipse ao longo da história da humanidade, né? Agora, o que eu achei muito importante do ponto de vista da análise que o Marco Paulo fez é justamente a escolha do viés da mediunidade, da revelação, né? A revelação como um suporte básico de uma informação superior que desce dos céus à terra, né? Foi assim com o próprio livro do Apocalipse, né? O Apocalipse foi Jesus chamando o seu discípulo amado, João Evangelista, e mostrando-lhe, abrindo-lhe os livros da história futura, a partir do momento em que ele vivia. Ele estava preso na ilha de Patmos, a mando do imperador romano, e foi arrebatado ao céu, segundo ele próprio diz, né? E a partir daí, essas visões sobre o futuro lhe foram apresentadas pelo próprio Cristo. Quer dizer, o Apocalipse em si é uma mensagem revelatória, que vem dos céus à terra. E a interpretação, a linha de pesquisa que o Marco Paulo vai fazer, não é uma linha de pesquisa sobre a opinião dele, Marco Paulo, sobre o que seja este ou aquele, aquela informação, este ou aquele ponto do livro do Apocalipse, mas sim baseando-se em outro momento mediúnico grandioso, que foi, naturalmente, os 75 anos de vida mediúnica que Chico Xavier teve na face da Terra, aqui em Minas Gerais, no coração do Brasil. E utilizando esses momentos, né, essa inspiração superior, para entender o outro momento. Quer dizer, isso é muito importante, não é? Nós todos vamos respeitar, naturalmente, opiniões que possam surgir diferentes. Cada um pode fazer a proposta que quiser, aliás, não é? Exatamente. Analisando outros médiuns que tenham trazido alguma colaboração, nós, naturalmente, vamos preferir ficar com Chico Xavier, tendo em vista, naturalmente, o trabalho que ele desenvolveu, a vida que ele levou e os exemplos de renúncia e amor que ele nos deixou. Eu acho muito importante. Inclusive, lembra, é como se fosse a revelação revelando a revelação, né? Muito natural, porque dizem que o evangelista João, né, ele era o mais profético de todos os apóstolos. E, inclusive, chamam o evangelho de João o evangelho pneumático, que é o evangelho mediúnico, né? Ele é mais denso mediunicamente. E por que não uma obra mediúnica da profundidade de Franciscano Xavier ser a chave, ou então servir de chave para a gente revelar a revelação, né? Isso. Muito legal. Nessa linha, nós estamos seguindo aquilo que o Kardec nos ensina, que é o livre exame. O Chico Xavier nos diz que o que assegurará a continuidade do Espiritismo é a possibilidade do debate fraterno,
da troca de ideias fraternas, sem agressões no meio espírita, para que cada um traga à mesa a sua contribuição. Não é? Porque é com cada peça desse grande quebra-cabeça da verdade que a gente vai conhecendo e vai entendendo a essência da verdade. Então nós estamos aqui fazendo uma proposta de avaliação. Como o Geraldinho bem colocou, nós entendemos que estamos em sintonia com o que o Chico Xavier trouxe. Mas pode ser também que o cotejo que nós propusemos, a relação entre as passagens e as revelações do Chico, mereçam outros ângulos, né? Tudo isso fica para um livre exame. Nós entendemos que o Chico Xavier foi muito claro, a mediunidade do Chico foi muito clara sobre muitas das informações que estão contidas no livro. Mas há algo também muito importante que é a chancela dos fatos, né? Porque o tempo se encarregará de demonstrar se as previsões do Chico Xavier efetivamente tiveram algum fundamento ou não, né? O Chico Xavier nos faz previsões seríssimas e importantes sobre o que pode acontecer no futuro da humanidade. Então, cabe a cada um de nós conhecermos essas mensagens, prepararmos-nos para as hipóteses, para as possibilidades, que é o que vem através da mediunidade e presciência, né? E cada um fazer a sua parte. Mas, ao fim e ao cabo, os fatos é que vão nos mostrar, né? Para onde está realmente a verdade, para onde pende a verdade. Bom, é até muito importante isso que você falou, Marco, pelo seguinte, você vai se utilizar das fontes primárias de Chico Xavier. Quais são elas? São os livros psicografados por ele. Até hoje nós já temos 504 livros publicados da lavra de Chico Xavier. São eles livros da mediunidade dele de escrita, de psicografia, livros da mediunidade de psicofonia, ou seja, de mediunidade de fala, e também livros de entrevistas, né? Muitos livros de entrevistas de Chico Xavier, personalidades que iam entrevistar o Chico Xavier, ele respondia. Então, todas essas são fontes primárias conhecidas. Além dessas, você também pesquisou os vídeos. Por exemplo, programa Pinga Fogo, que é Chico Xavier televisado para todo o Brasil, e outros programas, outras gravações que foram feitas, palestras que ele deu, por exemplo, no Centro Espírita Perseverança, em São Paulo, já na década de 90, não é? 92. 1992. Então, ele mesmo falando, nós temos esse material em vídeo, ele abordando seriamente, preocupado, inclusive, não é, Marco Paulo? Com relação ao tema, quer dizer, o tema realmente é um tema que interessa a todos em humanidade, não interessa só aos espíritas, não interessa só aos brasileiros, não, interessa a humanidade inteira, porque é um tema que diz respeito a esse novo ingresso, a esse novo momento de ingresso da Terra, da comunidade terrestre, numa era de regeneração planetária que vai depender, obviamente, do nosso livre-arbítrio individual ou coletivo. Nos encontramos no limiar de uma era extraordinária. Se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Você tirou tudo dessas fontes, são muito bem listadas ali, as referências. Eu aconselharia você secar, aqui que tem um pouquinho mais de tempo, depois que lê o livro de capa a capa, depois volta checando as referências. É espetacular, você vai vendo as falas, lendo as falas, e aí você pode fazer através desse livro um estudo muito completo, muito interessante e muito profundo da obra e das menções a respeito desse livro do Apocalipse na obra do Chico Xavier. E permita esse ponto, que é muito importante, que o Luiz trouxe, para convidar a todos que estão nos ouvindo para entender que este livro é um roteiro de estudos. A nossa proposta é apresentar um início de informações que incentive o aprofundamento, o estudo, de acordo com as fontes que foram citadas. Então, por exemplo, para exemplificar isso que nós estamos dizendo aqui, em várias passagens do livro, nós esclarecemos, para a compreensão aprofundada desse tema,
faz imprescindível ler o trecho tal do livro A Caminho da Luz, por exemplo, né? Então, a leitura deste livro, com o estudo aprofundado do livro A Caminho da Luz, vai trazer um outro nível de compreensão, não é? Então a gente está sempre convidando a fazer a leitura das fontes citadas para que a gente possa aprofundar mais, fazer novas conexões e para estabelecimento de novos entendimentos. Não obstante essas fontes estarem também no livro, né? Isso. Porque são destacadas, as citações que o Marco Paulo faz estão muito bem destacadas no próprio corpo do livro, e nós temos mais de 380 notas de rodapé. Quer dizer, as referências, o convite que o Luiz Sérgio faz aos leitores e aos pesquisadores é muito importante. Vamos nos ater a essas referências de rodapé, as fontes também citadas pelo Marco Paulo, para a gente ver não somente a quantidade de informações, porque não foi uma vez ou duas vezes em que nós tivemos fontes dessa mediunidade de Chico Xavier, de outras fontes também citadas pelo Marco Paulo. São inúmeras fontes, e todas elas mostram a complexidade do tema e, de certa forma, essa urgência, sim. Nós estamos numa certa urgência. Afinal de contas, pelo que se percebe, isso ficou claro para mim depois que li o livro, que revisei o livro, a gente chega numa fase já final, né? Nós estamos entrando numa fase final desse processo de transição planetária, que não é um processo novo, ele começa lá atrás, né? E o próprio Kardec vai dizer, por exemplo, no livro A Gênese, que a transição planetária, segundo informação dos espíritos superiores, começara 100 anos antes, um século antes da revelação espírita. E em determinado livro, o livro Plantão de Respostas, Chico Xavier vai fazer referência que Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado em 2057. Ou seja, um período de 300 anos da história humana em que diversos fatos políticos, econômicos, sociais, científicos, psicológicos e espirituais estão se conjugando para levar a Terra a uma espécie de amadurecimento, mento psíquico e espiritual, capaz de lhe impulsionar adiante. Agora, lembrar que essa questão toda das datas, né, gente, ela tem um viés, como os próprios espíritos explicam, né? Quando chegar a regeneração, é que o mundo estará se inclinando para um outro lado. É uma fase do esquecimento da era bélica, da competitividade, da briga, né? E de repente chega-se um momento em que você vai começar a notar, acreditamos isso, que o mundo já está se inclinando. Quer dizer, eu estou querendo dizer isso, que de repente a pessoa chega paradigmas, chega né? 2050 e assim, mas peraí, mas ainda tem isso, tem aquele problema. Não, mas isso é porque já terá havido uma inclinação para outro lado, né? É tipo assim, a conversão do mundo para uma outra realidade, para um outro modo de ver e de seguir. Aí sim nós estamos no início dessa regeneração. É bom que se compreenda que Allan Kardec, ao estudar o tema no capítulo 18, Sinal dos Tempos, do livro A Gênese, ele explica muito bem essa gradação dos mundos, né? Que é o mundo atual, o mundo em que nós vivemos, a Terra como mundo de expiações e de provas. Qual que é a característica do mundo de expiações e de provas? É o materialismo. Então, onde prevalece o quê? Onde prevalece o orgulho, a vaidade, o egoísmo, o crime, a inveja, o ciúme, esses sentimentos ainda brutos do ser humano, não é? Agora, o mundo em regeneração não é um mundo perfeito, não é um mundo maravilhoso, né? O mundo em regeneração, para o qual nós, como diz o Luiz Sérgio falou, a Terra está pendendo para este mundo de regeneração, é um mundo que vai mudar esse paradigma, vai deixar de ser o paradigma do materialismo para assumir o paradigma da espiritualidade, assumir o paradigma da fraternidade universal, da busca do bem, do amor, da concórdia, da paz, esquecer, como Chico Xavier fala no programa Pinga Fogo, deixar para trás definitivamente
a época bélica da humanidade, militarista, o lado briguento, né, que nós temos, para ingressar numa era de paz. Então, é onde vai prevalecer o bem, não mais vai prevalecer o mal, como acontece até hoje. Então, é uma mudança gradual. Eu lembro que em conversa com ele, inclusive, ele me disse o seguinte, que a fase de regeneração, depois que a Terra entrasse na fase de regeneração, ela só se completaria depois de 7.000 anos. Quer dizer, aí viria outra fase transitória, que é de mundo de regeneração para mundo feliz, ou mundo bem-aventurado. Né, então, 7.000 anos são quantos séculos? 70? Estou fazendo conta certa? Muitos séculos ainda nos esperam para que a Terra se converta num mundo feliz. Superior mesmo. Para terminarmos, nós gostaríamos de convidar a todos que estão nos ouvindo e nos vendo que leiam o texto, que leiam o livro, tirem as suas conclusões. Nós estamos aí abertos para o aprimoramento e o diálogo, sempre lembrando que a mensagem é uma mensagem de fé. A nossa proposta é uma mensagem de aplicação de fé na nossa veia, numa gradação, numa concentração de 100%. Porque nós vamos ver no próprio Apocalipse que seja lá qual forem os eventos que nos esperam no futuro, ou seja, em qualquer gradação que esses eventos aconteçam, em nível mais drástico ou mais ameno, segundo a misericórdia divina, o fato é que Jesus nos consigna, nos assevera isso no Apocalipse. A humanidade vai estar acompanhada da sua pleiade de espíritos selados, e são os espíritos mais aptos, mais evoluídos, a espiritualidade superior, vamos dizer assim, em linguagem espírita, vai estar ao nosso lado, nos acompanhando, valendo lembrar que é uma passagem que merece estudo, que está na Gênese de Kardec, onde se diz que nesses momentos de transição, os espíritos mais próximos do Cristo estariam pleiteando vagas reencarnatórias na Terra, para que eles possam estar de parelho conosco, ao nosso lado, nos auxiliando de maneira próxima. Ou seja, Deus não nos desamparará, nós estaremos amparados, qualquer que sejam os eventos. Precisamos, ao mesmo tempo, estar preparados para os chamados, as trombetas do Apocalipse, que elas vêm para nos suscitar uma série de pensamentos, meditações e, inclusive, cautelas. Atitudes também, né? Mas a mensagem final é de fé. Que se nós estamos vendo aqui a presença da realidade espiritual se confirmando, nós não vamos temer qualquer que seja o futuro que a humanidade escolha pelo uso do seu livre-arbítrio, porque estamos certos de que Deus não vai desamparar aqueles que se fortalecem na busca do bem. Então, aqui nós lembramos de Emmanuel, falando que o bem que nós praticamos em qualquer parte é o nosso melhor advogado em qualquer situação. Então, nós precisamos sim de forrar a nossa consciência com a boa ação, com as atitudes do dia a dia, com a proatividade na lei do amor, na prática da caridade, para que a gente caminhe nos anos que virão com muita fé em Deus. E eu vou estender o comentário dele à própria obra de Chico Xavier, que é também revelatória, que é também, por que não dizer, apocalíptica. Não é? Ela vem... Qual que foi o papel de Chico Xavier na transição planetária? A gente deve se perguntar isso. Excelente. Não é? Ele nasceu exatamente no Brasil, nas Minas Gerais, viveu aqui 92 anos, o coração do Brasil. Hoje é lido em mais de 30 idiomas no mundo inteiro. Né? Foi uma personalidade que os próprios brasileiros já escolheram em votação popular como o maior brasileiro da história, o maior brasileiro de todos os tempos, o mineiro do século XX, em veículos de comunicação não espíritas, diga-se de passagem. Né? Então, uma pessoa que foi
que soube cativar o coração do brasileiro, soube cativar o respeito do brasileiro pela doutrina dos espíritos, inclusive, não é? Nós podemos dizer, por exemplo, que o espiritismo foi até 1971 com muito preconceito, com muita perseguição, e a partir da presença de Chico Xavier em rede nacional de rádio e televisão, a antiga Rede Tupi de São Paulo, sendo sabatinado durante mais de 4 horas em 2 programas no ano de 1971, ele mostrou a cara do que é o verdadeiro espiritismo cristão, né? O compromisso do espiritismo com o Evangelho de Jesus, mostrando a seriedade da obra de Allan Kardec e a seriedade da revelação mediúnica, que também, através dele, se manifestou, se materializou, que hoje nós temos a felicidade de acessar através de 504 livros já publicados até então. Ora, isso tudo é um convite para a gente ter esperança, porque imagina só o trabalho que deu, né, para a espiritualidade maior, em nome do Cristo, em nome de Jesus, materializar essa obra, a vida do Chico Xavier, encarnar o Chico Xavier na Terra, esses tantos espíritos iluminados, como Bittencourt Sampaio, Emmanuel, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Cassimiro Cunha, Castro Alves, André Luiz, Meimei, tantos espíritos iluminados que vieram através dele escrever, e todos eles entraram no tema. O que é muito interessante na pesquisa do Marco Paulo é que a gente vê que todos os espíritos, vamos dizer assim, de vanguarda, que de certa forma se responsabilizaram pela obra de Chico Xavier do ponto de vista espiritual, todos eles foram unânimes em destacar a importância do tema da transição planetária, do Apocalipse de João, nos dando essas diretivas, nos dando esse encaminhamento para a nova humanidade. Então tem uma grande esperança aí no caminho da humanidade, que vai depender naturalmente da nossa boa vontade ou má vontade, mas existe uma grande esperança dos céus para que nós cheguemos lá bem, não é? Sem grandes tristezas, sem grandes sofrimentos, embora sabendo que todos nós estamos ligados a uma lei indefectível, que é a lei de causa e efeito, ação e reação, em que todos vamos colher em determinado momento da nossa existência espiritual os frutos da nossa própria semeadura, não é? Eu gostaria só de terminar com aquela passagem do Sermão da Montanha de Jesus, em que ele fala: bem-aventurados sois vós, todos que são brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Eu acho que essa frase é fundamental para nos incentivar a essa paz. Nós temos que buscar a paz e nós temos que ser pacíficos para termos o merecimento de continuar encarnando aqui nesta terra, que um dia será, sim, um pouso de paz e de esperança. Diversas correntes de pensamento e espiritualidade anunciam a chegada de uma nova era e grandes transformações são esperadas para o nosso planeta. Nós nos encontramos no limiar de uma era extraordinária, se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Mas o que cada um de nós tem feito para que essa realidade de fato se concretize? O Círculo é uma plataforma de estudos por assinatura sobre ciência, espiritualidade, ufologia e filosofia, que busca o desenvolvimento integral dos seus membros com videoaulas e práticas de harmonização e espiritualidade. É um movimento de pessoas em rede, com o objetivo de transformar o planeta a partir da sua própria transformação. Somos uma galera do bem, que se reúne em torno de um ideal e ainda investe em causas que acredita. Isso mesmo,
Somos uma empresa que direciona 50% do seu faturamento para ações de transformação planetária, simplesmente porque nós entendemos que este é o propósito do nosso trabalho. Uma força extrafísica tem movido pessoas em todo o mundo a se unirem a esta causa conosco. Você também pode fazer parte desse grande movimento. Acesse circulo.posati.com e descubra que o melhor ainda está por vir.